Quando olhamos para a forma como o cristianismo foi transmitido ao longo dos séculos, percebemos um desvio profundo daquilo que, provavelmente, Jesus realmente queria. A imagem que recebemos é a de um líder religioso que buscava seguidores no sentido moderno da palavra, fiéis que repetem suas palavras, obedecem a regras e frequentam templos. Mas, se mergulharmos nos registros históricos e, principalmente, nas entrelinhas de seus ensinamentos, encontramos algo muito mais ousado e libertador. Na Galileia do século I, a palavra seguir tinha um significado diferente. Quando um mestre chamava alguém para segui-lo, isso não queria dizer se tornar dependente dele para sempre. Queria dizer, caminhe comigo por um tempo, aprenda o que sei, pratique, e depois vá viver por si mesmo, transmitindo a mesma luz. Era um aprendizado vivo, não uma adoração eterna. O problema é que, com o passar dos séculos, essa ideia se perdeu. A instituição religiosa que se formou depois de sua morte transformou o convite à liberdade em uma exigência de obediência. O chamado para tornar-se como eu foi trocado pela obrigação de adorar-me e apenas me seguir. Isso mudou tudo. A mensagem de Jesus não era sobre criar um culto à sua própria figura, mas sobre despertar algo que já existia dentro de cada ser humano. Ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. E isso, para os líderes religiosos de qualquer época, é uma afirmação perigosa. Se o reino está dentro, não há necessidade de templos luxuosos, de intermediários entre você e Deus, nem de um sistema complexo de regras para agradar ao divino. E isso ameaça diretamente qualquer estrutura de poder. Muitos estudiosos e místicos cristãos, ao longo da história, apontaram que Jesus agia mais como um mestre de consciência do que como um fundador de religião. Ele falava em parábolas não para criar mistério artificial, mas porque queria provocar reflexão profunda. Não buscava que as pessoas decorassem suas palavras, e sim que despertassem uma nova percepção da realidade. Ele não estava oferecendo verdades prontas, mas chaves para que cada um abrisse sua própria porta interior. O grande mal-entendido começou cedo. Depois de sua crucificação, aqueles que conviveram com ele tentaram preservar suas palavras, mas também precisavam manter unida a comunidade de crentes. Com o tempo, essa comunidade foi crescendo, enfrentando perseguições e buscando organização. Organização exige liderança. Liderança exige regras. E as regras, aos poucos, sufocaram o espírito livre da mensagem original. No fundo, Jesus não queria que as pessoas o seguissem como um líder distante, mas que descobrissem o Cristo interior, a centelha divina que habita cada ser humano. Ele não dizia, eu sou o único, mas sim, o que eu faço, vós também fareis, e ainda maiores coisas. Essa é talvez a frase mais negligenciada de toda a tradição cristã. Ela não apenas coloca todos em pé de igualdade espiritual, como também destrói o monopólio da experiência divina. Por que então preferimos transformá-lo no centro de adoração passiva? Porque seguir é mais fácil do que despertar. Seguir é simples, basta obedecer, repetir e esperar que alguém superior resolva nossos problemas. Despertar, por outro lado, exige responsabilidade, coragem e a disposição de enfrentar nossas sombras internas. É mais confortável pensar que a salvação vem de fora do que assumir que somos co-criadores do nosso destino espiritual. O grande mal-entendido continua vivo até hoje. Milhões ainda creem que a essência do cristianismo é assistir cultos, repetir credos e esperar recompensas no além. Mas, se olharmos para a vida e as palavras de Jesus, sem as lentes das tradições que se sobrepuseram, veremos que seu chamado era muito mais radical. Ele queria pessoas livres, conscientes e capazes de viver no amor pleno, não apenas admiradores à distância. Por isso, entender o que ele realmente quis é o primeiro passo para recuperar a força transformadora do seu ensinamento. E esse passo começa com uma pergunta simples, mas desafiadora. Será que eu tenho vivido como seguidor ou como aquele que desperta? Quando Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, muitos interpretaram isso como uma exclusão, como se ele estivesse dizendo que apenas através dele seria possível chegar a Deus. Mas, olhando com atenção, percebemos que seu sentido era muito mais profundo e inclusivo.
Ele estava dizendo: eu sou um exemplo vivo do que é possível. Olhem para mim e vejam o que vocês também podem ser. No mundo judaico do século I, mestres espirituais, chamados rabis, eram conhecidos por reunir discípulos que, por um período, caminhavam com eles, aprendiam, praticavam e, eventualmente, tornavam-se mestres por si mesmos. Não havia a ideia de dependência eterna. Seguir um mestre era como atravessar uma ponte. Você não vive na ponte, você a atravessa para chegar ao outro lado. E Jesus sabia que o outro lado não era ele próprio, mas a experiência direta de Deus dentro de cada pessoa. Essa perspectiva se confirma em suas palavras mais ousadas: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará ainda maiores. Essa frase, tão esquecida nas pregações modernas, é como um código escondido no Evangelho. Ela destrói a ideia de que Jesus queria ser um ponto final. Ele queria ser o ponto de partida. Para entender isso, precisamos lembrar que sua missão acontecia num cenário religioso muito controlado. O Templo de Jerusalém, os sacerdotes e os fariseus eram a autoridade máxima. A religião não era apenas espiritualidade, era também política e economia. Dizer para as pessoas que elas poderiam ter uma conexão direta com Deus, sem intermediários, era uma afronta ao sistema. E ainda assim, Jesus dizia: quando orardes, entrai no vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em secreto. Em outras palavras, vocês não precisam de mim ao lado, não precisam de templos grandiosos, não precisam de um sacerdote para traduzir a voz de Deus. Ele já fala dentro de vocês. Por isso, Jesus não reunia seguidores no sentido moderno, mas companheiros de jornada. Seus discípulos não eram plateia, eram aprendizes ativos. Caminhavam com ele, mas também eram enviados para pregar, curar, ensinar, mesmo antes de estarem prontos segundo qualquer padrão institucional. Ele sabia que o aprendizado vinha da prática, não da espera passiva. Essa atitude é muito diferente do modelo religioso atual, onde a autoridade espiritual se concentra em poucas mãos e a maioria apenas ouve. Outro ponto fundamental é que Jesus não condicionava a transformação espiritual a uma identidade religiosa. Ele falava com samaritanos, romanos, mulheres, cobradores de impostos, leprosos, todos excluídos do sistema religioso oficial. Ele via valor e potencial divino, onde o mundo via apenas pecado ou impureza. Isso mostra que, para ele, o caminho não era uma afiliação ou um rótulo, mas um estado de consciência acessível a qualquer ser humano. Ser o caminho significava viver de tal forma que sua própria presença fosse uma demonstração viva do amor divino. Ele não estava oferecendo um atalho mágico, mas um modelo para ser imitado, não copiado em aparência, mas recriado em essência. Assim como um mestre de música não quer que seu aluno toque exatamente como ele, mas que encontre sua própria expressão, Jesus queria que cada pessoa encontrasse seu próprio modo de manifestar o Cristo interior. Infelizmente, com o tempo, essa proposta foi invertida. O sigam-me temporariamente até se tornarem como eu, virou sigam-me para sempre e apenas me adorem. O aluno deixou de ser treinado para se tornar mestre e passou a ser incentivado a permanecer aluno para sempre. Esse modelo, além de conveniente para estruturas de poder, mantém as pessoas dependentes e imaturas espiritualmente. O mestre que apontava o caminho queria que todos um dia caminhassem por conta própria. Ele sabia que a verdadeira fé não é acreditar em alguém, mas acreditar como alguém. Não é transferir a luz para uma figura distante, mas acender essa luz em si. Por isso, ao contrário do que a tradição muitas vezes ensina, seguir Jesus de verdade não é se colocar eternamente atrás dele, é andar até alcançá-lo e um dia seguir adiante, levando a mesma luz para outros. Esse é o coração de sua mensagem. Ele não veio para criar uma fila interminável de seguidores olhando suas costas, mas uma multidão de despertos caminhando lado a lado, cada um carregando a própria tocha. Para entender por que a mensagem de Jesus foi tão mal interpretada e, em certos pontos, deliberadamente distorcida, precisamos voltar ao cenário religioso e social do seu tempo. A Palestina do século I vivia sob um controle religioso rigoroso.
A vida espiritual estava centralizada no Templo de Jerusalém, e o contato com Deus era mediado por uma estrutura hierárquica composta por sacerdotes e intérpretes da lei. Existia uma rede de normas, rituais e proibições que, além de organizarem a vida comunitária, também mantinham a população sob vigilância espiritual e política. Nesse contexto, a proposta de Jesus era como uma semente plantada em terreno proibido. Ele dizia: "O reino de Deus está dentro de vós, e o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade." Essas palavras soavam como libertação para os oprimidos, mas como ameaça para os líderes. Se o reino está dentro, de que serve o controle externo? Se Deus está acessível diretamente, para que intermediários? A mensagem central de Jesus derrubava a lógica da religião como estrutura de poder. E aqui está o ponto. Jesus não veio aperfeiçoar as regras, mas questionar a dependência delas. Quando os fariseus o acusaram por curar no sábado, ele respondeu: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado." Essa simples frase revela um princípio revolucionário. A vida espiritual não deve ser prisioneira de regulamentos. As regras deveriam servir à vida, não o contrário. Essa postura o colocava em choque constante com as autoridades religiosas. Ele compartilhava refeições com pecadores e cobradores de impostos, falava com samaritanos, considerados hereges, e tocava leprosos, quebrando barreiras religiosas e sociais. Para o sistema, isso não era compaixão, era subversão. A mensagem de Jesus não cabia nas regras por um motivo muito simples. Ela não dependia delas para existir. Ele não pregava um Deus distante que precisava ser agradado por meio de sacrifícios e rituais. Pregava um Deus que já estava presente e acessível, mesmo aos mais desprezados. Por isso dizia: "O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós." Essa visão rompe com o paradigma de que a santidade é um lugar a ser alcançado no futuro. Para Jesus, o reino não era uma promessa distante, mas uma realidade que começa agora, quando a consciência desperta. E isso é perigoso para qualquer instituição que viva de controlar o acesso ao sagrado. O curioso é que, enquanto os líderes viam em Jesus uma ameaça, o povo via nele alguém que falava de um Deus próximo, sem burocracia espiritual. Ele não usava o peso da lei para intimidar, usava histórias simples, parábolas, para que qualquer pessoa pudesse compreender verdades profundas. O sistema religioso tratava a espiritualidade como um código secreto restrito a especialistas. Jesus colocava esse código nas mãos do povo. Mas essa democratização do sagrado tinha um custo. Quanto mais ele pregava a liberdade interior, mais aumentava a pressão contra ele. E, paradoxalmente, é aqui que começa o embrião do grande mal-entendido que mencionamos antes. Depois de sua morte, aqueles que preservaram sua mensagem precisaram escolher entre manter o espírito livre que ele transmitia ou adaptar a mensagem para caber novamente nas regras. Só que agora, nas regras da nova religião em formação. Infelizmente, a segunda opção venceu. A mensagem que não cabia nas regras acabou sendo encaixada em novas regras. O convite para viver o reino dentro de si virou um conjunto de dogmas a ser acreditado e obedecido. O acesso direto a Deus, que era o centro de sua proposta, foi substituído por intermediários novamente. E assim, o que era um chamado para despertar, tornou-se um chamado para seguir. Mas para quem lê suas palavras sem o filtro das instituições, ainda é possível sentir o impacto dessa revolução. Jesus não queria que nos encaixássemos em mais um sistema religioso. Queria que rompêssemos com a necessidade de qualquer sistema que substituísse nossa própria conexão com o divino. Nos primeiros anos após a morte de Jesus, sua mensagem ainda pulsava viva entre aqueles que o conheceram pessoalmente. Os discípulos lembravam não apenas de suas palavras, mas da forma como ele vivia, e essa memória era mais forte do que qualquer dogma escrito. Eles se reuniam em casas, partilhavam refeições simples, ajudavam uns aos outros e mantinham vivo o espírito de fraternidade que ele havia inspirado. Ninguém ainda pensava em igreja como instituição. Era uma comunidade de despertos em processo. Mas, conforme os anos passaram, algo começou a mudar.
A ausência física de Jesus trouxe uma sensação de insegurança. Os primeiros discípulos, aqueles que haviam caminhado ao lado dele, começaram a envelhecer e morrer. O medo de que seus ensinamentos se perdessem fez surgir a necessidade de registrá-los e organizá-los. Essa organização, a princípio, parecia inocente: reuniões mais estruturadas, funções definidas, textos preservados. Mas pouco a pouco, a estrutura foi tomando o lugar do espírito. Outro fator foi a perseguição. Nos primeiros séculos, ser seguidor de Jesus significava correr risco de vida. Isso exigia coesão e liderança forte. Para proteger a comunidade, foram criadas regras internas, hierarquias e padrões de fé. Só que, ao criar essas barreiras de proteção, também se criou um sistema que se distanciava do propósito original, o de formar pessoas livres e conscientes. A mudança mais sutil, e talvez mais perigosa, foi na mentalidade dos discípulos. No início, o objetivo era tornar-se como o Mestre. Mas, com o tempo, esse ideal foi enfraquecendo. As novas gerações de cristãos que nunca haviam visto Jesus passaram a enxergá-lo como uma figura distante, quase mítica, inalcançável. Ao invés de pensar, preciso me tornar como ele, passaram a pensar, nunca serei como ele, por isso devo apenas adorá-lo e seguir suas regras. Essa transformação é o núcleo do problema. Enquanto Jesus vivo formava mestres, a religião em formação produzia seguidores. Enquanto ele dizia, o que eu faço, vocês também farão, a nova mentalidade dizia, o que ele fez, só ele poderia fazer. Esse deslocamento de foco criou uma espiritualidade passiva. Em vez de praticar a consciência, as pessoas começaram a praticar a veneração. Além disso, a mensagem simples de amor e liberdade começou a ser revestida de debates teológicos complexos. Concílios, disputas doutrinárias e definições oficiais sobre quem era Jesus tomaram o lugar da vivência prática dos ensinamentos. A espiritualidade viva e orgânica foi se transformando num código rígido de crenças que separava ortodoxos e hereges. E nesse processo, algo se perdeu: a ousadia. Os discípulos originais eram ousados porque acreditavam que o Espírito de Deus agia neles do mesmo modo que agia em Jesus. Eles oravam por cura, compartilhavam seus bens, enfrentavam autoridades sem medo. Mas, quando a ênfase passou para a obediência e não para a consciência, a coragem diminuiu. O que restou foi a segurança da instituição, mas não a chama da transformação. Essa transição de mestres para seguidores também foi reforçada pelo próprio ambiente cultural. No mundo romano, era comum que figuras religiosas fossem adoradas como semideuses e que seus ensinamentos se transformassem em culto. O cristianismo absorveu, em parte, essa mentalidade, adaptando-se para sobreviver no império. A adoração a Jesus se tornou mais central do que a prática do que ele ensinou. O resultado foi uma inversão quase total do projeto original. O mestre que queria libertar consciências acabou sendo transformado no símbolo de uma fé que pedia submissão. Não que amar e venerar Jesus seja errado, mas quando isso substitui a prática viva de seus ensinamentos, o caminho deixa de ser transformador e passa a ser apenas repetitivo. Assim, o movimento que nasceu para formar criadores de luz passou a formar consumidores de luz. O discípulo deixou de ser um aprendiz ativo e passou a ser um observador passivo. E quando isso acontece, a chama original só pode ser mantida por poucos, aqueles que, apesar do sistema, ainda ousam viver como ele viveu. Depois de entender como a mensagem de Jesus foi distorcida ao longo dos séculos, surge a pergunta inevitável. Afinal, o que ele realmente queria? Se não era formar uma religião institucional, nem criar uma massa de seguidores obedientes, qual era o verdadeiro propósito por trás de suas palavras e ações? A resposta pode parecer simples, mas é profundamente transformadora. Jesus queria que cada pessoa despertasse para a própria identidade divina. Ele queria que todos reconhecessem que não eram apenas criaturas tentando agradar a um Deus distante, mas filhos e filhas já habitados pelo mesmo Espírito que nele vivia. Em outras palavras, ele não veio para monopolizar a experiência de Deus, mas para multiplicá-la. Quando dizia o Pai e eu somos um, não estava criando uma barreira entre ele e os outros.
Estava revelando um estado de consciência que qualquer ser humano poderia alcançar. E quando afirmava, "O que eu faço, vocês também farão", estava explicitando que sua vida não era para ser adorada à distância, mas para ser vivida em essência por todos. Isso é radical, é libertador, e para as instituições é perigoso. O ISS0 que Jesus queria era, no fundo, que o Cristo, entendido não como um sobrenome, mas como uma consciência, nascesse dentro de cada pessoa. Essa consciência não se adquire apenas com crença intelectual, mas com uma transformação interior profunda, que envolve amor, perdão, compaixão, presença e coragem. Ele não queria que as pessoas o seguissem eternamente, mas que a partir de um certo ponto caminhassem sozinhas, sustentadas pela própria conexão direta com o divino. Olhe para como ele formava seus discípulos. Não havia um currículo religioso formal, não havia certificados ou rituais de graduação. Havia convivência, prática e principalmente a experiência de colocar o amor acima das regras. Ele não os treinava para recitar dogmas, mas para curar, libertar e transformar. Não por mágica, mas por uma mudança real na forma de ver e viver a vida. O IS0 também incluía uma revolução silenciosa. Tirar o foco do externo e colocá-lo no interno. Enquanto o sistema religioso ensinava que Deus estava lá em cima, ou lá no templo, Jesus dizia que o reino estava dentro de vós. Isso muda tudo, porque quando se percebe que a presença divina está dentro, ninguém pode controlá-la, mediá-la ou vendê-la. Esse é o tipo de liberdade que ameaça qualquer poder estabelecido. Outro ponto fundamental é que Jesus não pregava um caminho exclusivo para poucos. Ao contrário, ele incluía todos os que eram excluídos pela religião: mulheres, pobres, estrangeiros, doentes, pecadores públicos. Ao fazer isso, ele mostrava que o despertar espiritual não era privilégio de quem cumpria todos os rituais, mas de quem estava disposto a abrir o coração. O acesso ao reino não dependia de pureza cerimonial, mas de sinceridade interior. Podemos dizer, então, que Jesus não queria seguidores no sentido passivo. Ele queria co-criadores. Queria que cada um assumisse o papel de canal vivo de amor e luz no mundo. Essa é a diferença entre religião e consciência. A religião diz, siga estas regras para agradar a Deus. A consciência desperta diz, viva em amor e você estará em Deus. Claro, viver isso não é simples. É mais fácil seguir regras externas do que transformar o próprio coração. É mais confortável esperar que um mestre resolva por nós do que assumir a responsabilidade de despertar. Mas é justamente por isso que seu chamado continua tão desafiador. Ele não nos convida à segurança, mas à liberdade. E liberdade exige coragem. O IC0 que ele queria não cabe em templos, não cabe em livros, não cabe nem mesmo nas palavras que usamos para descrevê-lo. É um estado de ser. Ele queria que todos, um dia, pudessem dizer com a mesma naturalidade, eu e o Pai somos um. E quando esse dia chegar, não haverá mais mestres e seguidores, apenas irmãos e irmãs caminhando na mesma luz. Jesus não falava apenas sobre Deus. Ele vivia como se estivesse em constante comunhão com o divino. Quem o observava, percebia que suas palavras e ações nasciam de um lugar profundo de consciência, algo que ia muito além de rituais religiosos. Essa qualidade única em sua presença não era um dom reservado a ele, mas um estado que ele queria que todos experimentassem. E esse estado pode ser chamado de prática da presença. A prática da presença não é sobre estar ocupado com atividades espirituais. É sobre estar consciente em cada momento, reconhecendo a vida como um espaço sagrado. Quando Jesus dizia, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, ele não estava pedindo devoção cega, mas ensinando um modo de viver, permanecer conectado ao amor, à compaixão e à clareza interior, independentemente das circunstâncias externas. Se olharmos para os evangelhos, veremos que Jesus não criava momentos especiais para se conectar com Deus. Ele fazia de cada instante um encontro. Podia orar antes de partir o pão, ao ver uma multidão faminta, ao curar alguém ou simplesmente ao caminhar. Não havia separação entre vida comum e vida espiritual. Isso era revolucionário porque quebrava a lógica de que o contato com o divino precisava acontecer em templos em datas específicas ou por meio de sacerdotes.
A presença de Jesus tinha um efeito magnético. As pessoas sentiam paz perto dele, não porque ele fazia discursos longos, mas porque ele era essa paz. Ele não apenas falava sobre amor, ele encarnava o amor. Não apenas ensinava sobre o reino de Deus, ele o manifestava em cada gesto. Esse é o cerne da prática da presença, ser a mensagem, não apenas falar sobre ela. Quando Jesus ensinava, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele não estava propondo uma moral abstrata, estava indicando um caminho prático de transformação. O amor, vivido no presente, dissolve julgamentos, cura ressentimentos e quebra barreiras. Por isso, amar não era para ele uma emoção passageira, mas uma disciplina espiritual, uma escolha consciente, repetida a cada momento. Outro aspecto da prática da presença é a atenção plena. Jesus sabia ouvir como poucos. Ele olhava nos olhos, dava tempo para a pessoa se expressar, não respondia de forma automática. Sua atenção era total. No encontro com a mulher samaritana, por exemplo, ele não apenas ouviu suas palavras, mas percebeu sua sede interior e respondeu a essa sede. Essa escuta profunda é parte essencial de viver no presente, enxergar além da superfície. Ele também nos ensinava a não viver presos ao passado, nem ansiosos pelo futuro. Quando disse, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, não estava promovendo irresponsabilidade, mas convidando a confiar na vida que se desdobra momento a momento. Para Jesus, a única realidade verdadeira é o agora, e é nele que a presença divina se manifesta. A oração, para ele, não era um ritual repetitivo, mas um estado de consciência. Por isso ensinou, quando orardes, entrai no vosso quarto, e fechando a porta, orai a vosso Pai em secreto. Esse quarto é tanto um lugar físico, quanto um espaço interior, silencioso, onde nos encontramos com Deus sem intermediários. É ali que a presença se fortalece. Praticar a presença, portanto, não é um exercício que fazemos só em momentos de calma, mas também no caos. Jesus mantinha a mesma serenidade diante de uma criança, de uma tempestade no mar ou de uma multidão hostil. Sua consciência não dependia das circunstâncias, e isso é o que ele queria ensinar, que o reino de Deus está sempre aqui e que nossa conexão com ele não pode ser quebrada por nada externo. No fundo, a prática da presença é o antídoto contra o viver como seguidor passivo. Porque, ao cultivar essa consciência viva, nos tornamos participantes ativos do mesmo espírito que movia Jesus. Passamos a agir a partir do amor, e não do medo, da clareza e não da confusão, da liberdade e não da obrigação. Esse é o tipo de vida que ele queria que experimentássemos, não apenas falar sobre Deus, mas viver com Deus em cada respiração. A jornada espiritual que Jesus propunha não termina com a admiração por ele ou a repetição de suas palavras. Na verdade, o ponto mais profundo de seu ensinamento é exatamente o oposto. Ele queria que chegássemos a um ponto em que não precisássemos mais segui-lo. Esse é um conceito que muitos encontram difícil de aceitar. Afinal, quando alguém nos inspira profundamente, a tendência é permanecer dependente, buscando orientação constante. Mas Jesus tinha uma visão diferente. Ele sabia que a verdadeira liberdade espiritual exige autonomia. Seguir alguém eternamente cria dependência. Dependência é conforto, mas também é prisão. Quem permanece para sempre atrás de um mestre perde a oportunidade de caminhar com seus próprios passos, de sentir a luz que habita em si mesmo e de experimentar a vida a partir da própria consciência. Jesus sabia disso melhor do que ninguém. Por isso, suas palavras e atos sempre apontavam para um caminho que deveria ser internalizado e não externo. Ele preparava cada discípulo para ser mestre de si mesmo, não para ser eternamente aluno. Ele dizia, eu vou, mas vos enviarei o Consolador, referindo-se ao Espírito que habita em todos e que guia cada pessoa de dentro para fora. Isso significa que a verdadeira direção não está fora, mas dentro. A mensagem era clara. O mestre é temporário. O despertar é eterno. Quando você aprende a ouvir a sua própria intuição, a perceber a sua própria conexão com o divino, não há mais necessidade de alguém guiando seus passos. O seguidor se torna criador, o discípulo se torna mestre. Essa transição de seguir para despertar exige coragem.
É mais seguro permanecer na sombra de um mestre, repetindo rituais e esperando orientação, mas a liberdade real exige responsabilidade. Requer que enfrentemos medos, dúvidas e limitações internas. Requer que nos tornemos conscientes de nossa própria luz e sombra e que assumamos o papel ativo em nossa transformação. Jesus sabia que essa era a única forma de tornar a humanidade verdadeiramente livre. O processo de libertação do seguir também é um processo de autoconhecimento. Cada discípulo precisa descobrir por si mesmo o que significa viver no amor, na compaixão e na consciência plena. Não há fórmulas externas, nem atalhos. O que Jesus ofereceu foi um mapa interior e não uma estrada pavimentada. Ele nos ensinou como acessar nossa própria sabedoria, como despertar nossa própria divindade e como nos tornar faróis para outros, assim como ele foi para nós. Esse ponto é fundamental. Jesus não queria criar seguidores eternos, mas multiplicadores de luz. Cada pessoa que desperta se torna por si mesma uma fonte de orientação e inspiração para outros. E assim, a chama que começou com ele se espalha sem precisar de hierarquia, sem precisar de templos ou líderes que concentrem poder. O objetivo final é que cada um seja um canal vivo do divino, capaz de caminhar sozinho e ainda assim irradiar luz para o mundo. Libertar-se do seguir é também libertar-se da ideia de que alguém precisa nos salvar. A salvação não é um prêmio que se recebe, é um estado de consciência que se vive. Jesus mostrou que todos têm essa capacidade, que todos podem acessar a presença divina dentro de si e que cada indivíduo é responsável por manter essa conexão viva. Ele não queria seguidores dependentes, queria despertos independentes. No mundo moderno, esse ensinamento continua sendo ignorado ou subestimado. Muitas tradições ainda reforçam a ideia de que é preciso seguir gurus, sacerdotes ou doutrinas rigidamente, mas a essência do que Jesus ensinava é completamente contrária a isso. Ele queria que cada pessoa percebesse que a luz que buscava no exterior já estava dentro de si, e que o verdadeiro caminho é caminhar com essa luz, sem precisar de alguém à frente. Ao compreender isso, percebemos que o seguir não é o objetivo, mas apenas o início de uma jornada. O verdadeiro destino é despertar, assumir a própria consciência e irradiar luz. Jesus não veio para criar seguidores eternos, veio para criar despertares eternos. E quando internalizamos essa mensagem, entendemos que cada um de nós pode, finalmente, se libertar e caminhar com autonomia, guiado apenas pela presença divina que habita dentro. Libertar-se do seguir é o ato final de coragem espiritual. É o momento em que o discípulo se torna mestre, o admirador se torna praticante e a fé se transforma em consciência viva. Esse é o convite que Jesus continua a nos fazer hoje. Não se contente em seguir, desperte. Não dependa de alguém, torne-se luz. Somente assim a mensagem dele cumpre seu propósito mais profundo, multiplicar a consciência e a liberdade, não a adoração passiva. Se chegamos até aqui, é hora de compreender a essência final da mensagem de Jesus, aquela que raramente é abordada nos livros de história ou nos sermões tradicionais. O chamado para ser Cristo. Não se trata de venerar alguém distante, nem de seguir regras externas. Trata-se de despertar e manifestar a própria divindade interna, de tornar-se um canal vivo do amor, da consciência e da luz que Jesus mostrou existir em cada ser humano. Jesus não queria seguidores permanentes, ele queria multiplicadores de consciência. Cada pessoa que desperta, que internaliza sua mensagem, torna-se um reflexo daquilo que ele representava. Ser Cristo, nesse sentido, não é assumir um título ou vestir uma identidade especial. É viver com o mesmo princípio que guiava Jesus: presença, amor, coragem, compaixão e entrega ao divino que habita em nós. Durante sua vida, ele mostrou que ser Cristo é muito mais prático do que filosófico. Curar os doentes, ajudar os marginalizados, ensinar pelo exemplo, agir com integridade mesmo quando é mais fácil ceder ao medo ou à conveniência, tudo isso são manifestações desse estado de consciência. Mas, acima de tudo, Jesus nos ensinou que ser Cristo é uma transformação interior que começa no silêncio no coração e se irradia para o mundo.
E aqui está o ponto crucial. O chamado para ser Cristo não é exclusivo nem elitista. Ele não foi enviado apenas para um grupo especial de pessoas ou para aqueles que já têm uma vida espiritual impecável. Pelo contrário, Jesus escolheu mulheres, cobradores de impostos, estrangeiros, doentes e crianças para mostrar que qualquer ser humano tem o potencial de se conectar com o divino. Ser Cristo é abrir espaço para que a presença de Deus atue através de nós, independentemente do passado, do status social ou da educação. O desafio é que a sociedade e a tradição religiosa muitas vezes nos ensinam a esperar algo externo para nos tornar completos. Mas o verdadeiro despertar, o que Jesus queria para todos, acontece quando paramos de buscar fora e começamos a encontrar dentro. A luz que procuramos não está em templos, livros ou líderes. Ela está no nosso próprio coração. Ele dizia: "O reino de Deus está dentro de vós." Esse é o núcleo da transformação. Tornar-se um canal consciente do divino, aqui e agora. Ser Cristo também implica assumir responsabilidade. Significa agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Amar, mesmo quando é difícil. Perdoar, mesmo quando parece impossível. É viver como se cada pensamento, palavra e ação fosse uma expressão direta da presença divina em nós. Essa é a verdadeira prática espiritual. Não apenas adorar, mas ser. E ao tornar-se Cristo, percebemos que não há fim nesse caminho. Cada despertar é um novo ponto de partida. Cada ato de amor é uma centelha que pode acender a chama em outros. Cada vida transformada torna-se um reflexo do que Jesus queria multiplicar. Ele não queria seguidores estáticos. Ele queria que cada um se tornasse farol, mestre e criador de luz. O verdadeiro discípulo é aquele que não depende de alguém, mas que caminha com consciência, irradiando o reino de Deus dentro de si. O chamado para ser Cristo é, portanto, um convite radical à liberdade. Liberdade de pensar por si mesmo, de sentir profundamente, de agir com amor e de despertar para a própria divindade. É um chamado que desafia a tradição, o dogma e até mesmo a própria ideia de seguir. Porque seguir é apenas o começo, o objetivo é viver a mensagem, internalizá-la e transformá-la em ação consciente. Ao compreender isso, percebemos que a missão de Jesus nunca foi criar seguidores, templos ou instituições. Foi criar despertares. Cada pessoa que aceita esse chamado torna-se parte de um movimento eterno e invisível. O movimento da consciência divina se manifestando no mundo através de nós. Ser Cristo é, portanto, o ponto mais alto da espiritualidade que ele ensinou. Não se trata de adorá-lo, mas de encarnar a essência que ele mostrou existir em cada ser humano. E assim, ao final dessa jornada, a pergunta não é mais: estou seguindo Jesus corretamente? A pergunta é: estou me tornando Cristo em minha própria vida? Essa é a pergunta que desperta, transforma e continua a missão que ele iniciou: levar a luz a cada coração, multiplicando o reino de Deus dentro de nós e através de nós. Se este vídeo despertou algo dentro de você, não guarde só para você. Compartilhe com amigos e familiares que também buscam compreender a verdadeira mensagem de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos que vão transformar sua visão sobre espiritualidade, consciência e o Cristo interior. Lembre-se, o despertar começa dentro de você, mas juntos podemos espalhar essa luz pelo mundo.